Uma das maiores empresas da China, que é a segunda maior economia do mundo, decretou falência ontem. No vídeo de hoje vai ter uma pegada um pouco mais diferente do que eu posto aqui no canal, porque eu vou justamente explicar todo esse caso. E para piorar, a gente tem o problema dos tesouros nos Estados Unidos. O Treasury de 10 anos representou ali que a gente pode ter mais aumento na taxa de juros da próxima reunião, e isso apavorou mercados do mundo inteiro. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar tudo isso que está acontecendo e muito mais aqui no canal pra gente. Bom pessoal, o que acontece? Esse vídeo ele vai ser dividido primeiramente em duas partes. Se você não me conhece, meu nome é Arthur, esse canal ele é focado em investimentos e criptomoedas. Então já deixa o like, se inscreve se você não conhece aqui o conteúdo que eu posto. E no começo, né, muita gente vai querer acabar sabendo o que aconteceu com a Evergrande, principalmente essa questão do tesouro americano. Então eu vou estar explicando, e se você gosta do mercado de criptomoedas, vai ter uma análise do Bitcoin lá, mas pro final pra gente saber as maiores probabilidades, porque a gente está num momento excelente de compras. Beleza? Mas o que acontece? Muitos investidores ao redor do mundo foram surpreendidos com a notícia da Evergrande. Além do mais, o Tesouro Americano veio à tona. E isso está tocando terror nas bolsas do mundo inteiro, assim como no mercado cripto. O Bitcoin estava próximo aos seus 29 mil dólares no dia de ontem, chegou a cair praticamente 10%, chegando próximo aos seus 25 e agora está próximo aos 26.300. Então, começando aqui pelos Estados Unidos, ontem os rendimentos, que são os yields do Tesouro de 10 anos, subiram para o seu nível mais alto desde outubro de 2022. E isso significa que muito provavelmente a gente vai ter um aumento na taxa de juros. As taxas de juros aqui, ó, o movimento reflete a sinalização da ata no Comitê do Mercado Aberto, que é a FONC, de que novas taxas de juros estão no radar do Banco Central americano. Quando a gente tem aumento na taxa de juros, os títulos valorizam, os rendimentos, os yields do tesouro, eles tendem a valorizar, eles tendem a subir. Consequentemente, a gente pode ser que isso seja um precedente para que a gente veja mais movimentações. O site reiniciou, tirou aquelas marcações, né? Já voltou, mas vamos falar também sobre a Evergrande, que ao meu ver foi o grande causador dessa queda que a gente teve no mercado. A Evergrande, ela é uma das maiores empresas, ela é a segunda maior empresa do ramo imobiliário chinês. Ela até então era a primeira, até meados de 2021. Porém, recapitulando toda a história, lá em 2021, essa empresa ela estava com uma dívida absurda e ela não conseguiu pagar essa dívida, certo? Então, ela ficou inadimplente. Consequentemente, ela ficou paralisada, as ações dela pararam de ser negociadas aí na bolsa de valores até a empresa conseguir se reestruturar. Porém, ontem, 2 anos depois, né, de 2021 para 2023, ela não conseguiu se reestruturar e entrou com um pedido de falência. E o que acontece? Qual que é o grande problema disso tudo? A gente está falando de uma das maiores empresas da segunda maior economia do mundo, que é a China. E não só isso, né? Ela é uma empresa de um dos ramos mais aquecidos, que é o ramo da construção e do mercado imobiliário chinês. Pensa, a China é um dos países mais populosos do mundo. Era até então, né, até esse ano também o mais populoso, só que a Índia passou. A Índia agora é o país que mais tem população no mundo. Porém, a China está em segundo lugar e aquela galera toda precisa morar em algum lugar. Então, na China é muito comum eles pegarem regiões e construírem cidades assim do nada, cidades que comportam centenas de milhares de pessoas, certo? Com vários prédios e vários arranha-céus, e a principal empresa que fazia isso era a Evergrande. Inclusive tinha casos dela fazer vários prédios e esses prédios eles ficarem inocupados justamente porque eles faziam tudo isso pensando no futuro, que mais pessoas vão nascer e que essas pessoas todas precisam morar. É uma empresa estatal, certo? A Evergrande, ela é afiliada ao governo chinês e essa empresa, entrando com pedido de falência, anunciando que ela está falida, ela vai deixar de consumir muita matéria-prima ao redor do mundo. Então, isso é o primeiro ponto preocupante, vai atingir vários países, inclusive o Brasil, no curto prazo. No médio e longo prazo eu acho que vai conseguir contornar, certo? Mas o Brasil ele é um grande exportador de commodities, que são as matérias-primas, aço, né, minério de ferro, essas coisas, e a China consome bastante do Brasil, tanto que com a abertura do mercado chinês pós-pandemia, a gente viu
o mercado brasileiro dá uma reagida muito boa porque a China ia começar a comprar muito minério de ferro do Brasil. E agora com essa falência da Evergrande, isso levanta primeiro essa bandeira vermelha na questão das importações chinesas, mas também sobre a questão da própria economia chinesa. Será que a China sim está tão bem? Porque a Evergrande é uma empresa estatal, né? Então pode ser que isso sinalize que também temos algum tipo de problema lá dentro da China. Ontem a Evergrande, a grande questão da Evergrande foi ela ter entrado com esse pedido de recuperação judicial no Tribunal dos Estados Unidos, que é o pedido conhecido como capítulo 15. Lá nos Estados Unidos eles têm uma série de regras para caso uma empresa peça falência, e no caso da Evergrande, como ela não é uma empresa americana, ela pediu ajuda dos Estados Unidos, né, através do capítulo 15. O que isso quer dizer na prática? Que se ela tiver algum bem lá nos Estados Unidos, esse bem ele não pode ser confiscado para pagar eventuais dívidas. Foi mais ou menos o que a Lojas Americanas fez quando ela faliu também. Isso significa que ela praticamente está sem patrimônio lá na China, e que de fato ela está fechando as portas. Então, obviamente, com tudo isso, o mercado ele sentiu pra caramba, né? Isso aconteceu quando os mercados internacionais eles estavam fechados. A gente vai ter a abertura dos mercados daqui a pouquinho e provavelmente vai ter uma precificação sim por causa disso. Mas o mercado cripto, como ele funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana e os 365 dias do ano, ele já precificou. Então a gente teve uma queda muito grande na hora que aconteceu a notícia, né? Eu tô com esse gráfico aberto aqui. E era o gráfico que a gente vinha analisando há bastante tempo, que ele mostrava as ordens das instituições e observa como que a gente teve um gap não só de preço, mas também de ordens, ou seja, várias pessoas, várias instituições que queriam comprar nesse preço cancelaram suas ordens por conta da notícia e agora estão segurando próximo aqui aos 25 mil dólares. Então a gente está numa região sem resistência, por isso que o preço ele foi e recuou muito fácil, né? Então, da mesma forma que ele caiu até praticamente os 25 mil dólares, ele recuou ali até próximo aos 27 e se mantém aí consolidado porque o mercado ele está numa espécie de ressaca. Quando a gente tem movimentos muito intensos, muito voláteis, a gente tende a ficar um tempo até digerir aquela notícia, até mesmo para saber o que o mercado internacional vai achar, o que as empresas as imprensas e as empresas ao redor do mundo vão estar falando, se posicionando, para saber se é motivo de mais queda, é motivo de ter um pouco mais de cautela, é motivo de recuperação, às vezes vão apresentar um plano B, porque mais notícias vão estar eventualmente saindo à medida que os dias forem passando. Mas uma coisa é fato, a gente tem uma região muito forte de suporte aqui, ó, e eu acredito que essa aqui não vai ser uma região fácil de estar passando. Certo? Eu acho que essa região aqui próxima aos 25 mil dólares é o nosso suporte mais forte, até mesmo porque é uma região que a gente tem um fundo muito importante, né? Que foi esse fundinho aqui que a gente fez próximo aos 25 lá em meados de junho. Então você pode ter certeza que essa queda chegou e só parou próximo aos 25k por causa desse fundo e porque os 25 mil dólares é um ponto de extrema importância do mercado. Eu estava comentando sobre a nossa zona verde e falei que a gente precisava ver se a gente ia segurar na zona verde ou se ia passar. Se passasse da zona verde, provavelmente a gente ia estar rompendo essa cunha e a probabilidade de continuação do movimento é muito grande. E é justamente isso que eu estou de olho nesse exato momento, certo? Então, agora a gente praticamente confirmou o rompimento dessa grande cunha que vem se formando aqui no gráfico semanal. E, velho, não é de hoje, nem de ontem, nem dessa semana agora que eu tô falando disso. A gente tá falando dessa cunha tem bastante tempo. Inclusive, quando a gente teve esse movimento de alta, eu já ressaltei essa divergência baixista no RSI e falei que a probabilidade da gente estar testando a base dessa cunha e quem sabe até rompendo era muito maior do que a gente está buscando a região aqui dos 34 mil dólares. Quem acompanha meu vídeo há mais tempo sabe, né? Então eu falei que era uma região de vendas, falei para não vender tudo porque ainda assim tinha a probabilidade de subir, tá? Mas que ela era muito pequena. E que a gente precisava ficar de olho na zona verde, olha só, a zona verde, que é uma região aqui onde a gente tinha algumas médias, né, a média de 12 períodos exponencial, a gente tinha uma região aqui de topos prévios, a gente tinha a região de Fibonacci, ela era importante, mas que se a gente perdesse essa zona verde, ó, o próximo suporte que a gente tinha era justamente os 25k,
E perder na zona verde, né, a gente ia perder nível de Fibonacci, ia perder média, então era caminho de queda. E que agora a maior probabilidade é que a gente faça um topo descendente no gráfico semanal, certo? Então, agora eu confesso que eu comprei, tanto nessa zona verde eu fiz umas comprinhas, quanto nessa queda aqui também. Comprei bastante Bitcoin entre os 26 e os 25 mil dólares. E agora a gente precisa aguardar para saber o que vai ser do mercado, né? A gente tem essa região dos 25 mil dólares como suporte muito forte. Eu acredito que a probabilidade da gente romper ele agora de cara, ela é baixa, tá? Ela não é impossível, daqui a pouco eu vou explicar por quê, mas ela é baixa. E por isso eu acredito que quanto mais o preço cair, maior a chance da gente fazer um repique, mais pessoas vão estar interessadas em comprar. Consequentemente, isso aumenta a probabilidade da gente fazer aqui um topo descendente, tá? A maior probabilidade é que depois dessa queda a gente faça um topo descendente no gráfico semanal, formando um padrão muito conhecido no mercado como ombro, cabeça e ombro, ou então pivô de baixa, né? Perdendo aqui os 25, a gente ia configurar esse pivô de baixa. Então, boa parte dessa posição que eu comprei aqui nesse fundo, eu vou estar aproveitando esse topo descendente aqui para estar saindo dela. Ah, Arthur, mas por que você acredita que a gente vai formar um topo descendente? Por que você não acha que a gente vai direto lá para os 34 mil dólares? Bom, primeiro que os 30k é uma região de extrema resistência, né? O preço ele está segurando aqui e como eu vinha falando desde que a gente bateu pela primeira vez, é uma das resistências mais fortes da história do Bitcoin, tá? Tirando o topo histórico, essa resistência mais forte, então era extremamente improvável que a gente rompesse ela de cara. E segundo, porque a gente subiu bastante no ano de 2022. No ano de 2023, desculpa, né? Final de 2022, começo de 2023. Então, quem comprou Bitcoin aqui próximo aos 15, 16 mil dólares foi vendendo ao longo do caminho. Isso vai diminuindo a força compradora e é justamente nesses movimentos de queda que as pessoas que foram vendendo ao longo do caminho, elas vão reentrando igual eu fiz, né? Eu vendi aqui próximo aos 30, 31 mil dólares e recomprei aqui próximo aos 25. Então, por isso que eu acreditava que ia romper. E outra coisa que a gente precisa ficar de olho também é o nosso sentimento do mercado. Por mais que a gente teve muita volatilidade e, velho, muita liquidação. Foram assim, 100 milhões mais 80 milhões, né? 180 milhões mais 60 milhões. Cara, foram tipo assim, uns 230, 240 milhões de dólares liquidados em 15 minutos. Isso é muita coisa. Mas ainda assim, a gente segue com a maior parte dos players ainda apostando na alta, tá? A gente ainda tem mais de 2 compradores para cada vendedor. O long short ratio ele ainda está acima de 2. Consequentemente, se a gente ameaçar perder pontos de suporte, movimentos voláteis com muitas liquidações podem acontecer. Você pode ter certeza, se a maior parte das pessoas não tivesse em long antes dessa queda, tivesse em short, essa queda ela não seria tão intensa. O que potencializa esses movimentos e faz com que a gente tenha muita volatilidade é justamente a maior parte das pessoas acreditando no sentido contrário à queda. E é justo ao sentido contrário que aconteceu, né? Nesse caso aconteceu a queda e a maior parte das pessoas acreditava que o mercado ia subir, estava em long. E agora, a maior parte das pessoas continua em long. A gente tem 2 compradores para cada vendedor. Consequentemente, se o preço continuar caindo, a gente pode ver movimentos intensos. Novamente, acho difícil que a gente perca os 24.700 dólares, né, que foi a mínima do futuro, os 25k. Eu acho difícil a gente perder os 25k aqui de cara. Mas caso a gente perca aqui alguma região de suporte, os 26, por exemplo, a gente pode voltar para o range dos 25 para estar fazendo aí uma possível armadilha, tá? Faça esse suporte forte. Isso seria uma segunda oportunidade de acumulação nessa região para quem ficou de fora. Toma cuidado, tá? Quando a gente fala em compras, acumulação, você não vai comprar tudo que você tem em Bitcoin. Você vai comprar um pouquinho ali, porque é um ponto interessante sim de estar se expondo. Mas você nunca pode entrar com todo o seu capital, justamente porque o mercado ele pode fazer esse tipo de movimento. Eu vinha falando, ó, a zona verde é uma zona interessante de compras, de fato é, mas você não pode comprar tudo porque existe a probabilidade de perder essa zona verde e a gente começar por uma correção maior. De fato foi o que aconteceu, eu comprei um pouco na zona verde, mas eu também comprei um pouco agora na correção, que chegou perto a esse suporte, deu um número muito grande de liquidação, assim como eu ainda tenho capital, para caso o preço continuar caindo, eu ainda compre
mais um pouquinho. Mas uma coisa é certa, o preço vai caindo, eu vou comprando, eventualmente a gente vai precisar fazer um movimento corretivo. E nesse movimento corretivo que a gente vai colocar esse dinheiro no bolso, abaixar mais o nosso preço médio e ficar sempre analisando o mercado, o que será que vai acontecer. Bom, ao meu ver, o Bitcoin ele chegou aqui próximo a uma região importante, os 25 mil dólares, mas ainda assim a gente poderia ver mais queda do preço e quem sabe até ele chegar aos 20 mil dólares, que seria uma realidade até saudável. Lembra, só para fechar o vídeo aqui, que eu sei que eu estou falando muito, mas hoje realmente tem muita coisa aqui para ser falada. O Bitcoin ele subiu durante vários meses consecutivos, aqui eu estou no gráfico mensal, olha só. Então a gente teve uma alta aí de praticamente 100% no preço, então é extremamente saudável que a gente faça movimentos corretivos e esses movimentos corretivos eles trazem novos players para o mercado. A grande notícia, o grande impacto já aconteceu, a crise da Evergrande. Então eu acho que a gente não vai cair muito além dessa base de preço agora, no curto prazo, justamente porque o grande olho do furacão, a grande notícia impactante, ela já aconteceu, tá? Por isso que eu acredito que agora a gente tem uma probabilidade maior de, nas próximas semanas, buscar uma retração desse movimento, quem sabe voltar para os 28 mil dólares, para aí estar iniciando um movimento de queda, que seria justamente essa correção no gráfico mensal. Então, acho que eu passei em tudo aqui, né? Basicamente toda a ideia, a visão que eu tenho do mercado é essa. E se você me acompanha diariamente, você sabe que é justamente disso que a gente vem falando. O mercado ele estava chato, o mercado ele estava parado. E como a gente estava comentando, né? Quanto mais tempo o mercado ficasse parado, mais intenso seria o movimento. E foi isso que aconteceu. Foi um movimento forte, foi, mas você precisa encarar isso como uma oportunidade, porque quanto mais o preço cai, mais barato e mais bitcoins você vai conseguir comprar, certo? Então, no mais é isso, não se desespere, lembra que o Bitcoin já chegou lá nos 15 mil dólares, muita gente ficou com medo e agora se arrepende de não ter comprado nos 20k, então movimentos de baixa, nos 15k, né? Então movimentos de baixa eles acontecem, mas encara ele como oportunidades, não fica desesperado que o Bitcoin agora ele vai desmanchar, e não tem isso, tá? Também não precisa ficar achando que agora o Bitcoin ele vai deixar de existir, vai chegar lá nos 12 mil dólares, você vai cruzar o braço e só vai comprar nos 12k, você também vai ficar de fora do mercado. Tenha uma estratégia e siga essa estratégia, não seja um apostador e sim um investidor. Com isso eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, não esquece de deixar esse like, compartilhar esse vídeo para quem quiser saber de todas essas questões e análises de mercado, me seguir nas redes sociais que eu posto bastante conteúdo lá, e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e tamo junto, galera. Falou!